Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da comissão, na pessoa do Dr. João Paulo Almeida Melo, saudar aqui e agradecer também ao Hugo pelo gentil convite, saudar aqui os meus amigos Alexandre, Rafael, de modo a estar aqui com vocês, saudar todos vocês que estão aqui, porque vocês estão, digamos assim, preocupados, apesar daqui do Congresso ser um Congresso de Direito Tributário, ainda todos vocês ainda estão preocupados com, na verdade, com uma frase de um autor americano da administração, Leo Magnuson, que ele fala que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. E esse é um momento de busca de adaptação para um novo sistema processual, esse novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105, de 2015, que entrará em vigor no ano que vem, no dia 18 de março, mas aí já vem uma discussão se é no dia 16, no dia 17 ou no dia 18. E, desde semana passada, eu venho conversando, eu e um grupo de amigos que trabalhou na elaboração do código, o professor Fred Didier, o professor Leonardo Carneiro da Cunha e Luiz Henrique Volpo Camargo, nós estamos sugerindo, e pelo jeito o CNJ vai acolher uma sugestão de suspender os prazos processuais nos dias 16, 17 e 18 de março do ano que vem, para evitar qualquer discussão acerca da entrada em vigor do novo código, que é uma lei de 1.072 artigos, dividida em duas partes, uma parte geral composta de 6 livros e uma parte especial composta de 3 livros, que vão trabalhar com a cognição, com os procedimentos especiais, o livro 2 da parte especial com a execução e o livro 3º com os meios de impugnação às decisões, que talvez seja aquele que tem uma interlocução maior com a fala do professor Rafael, que é a questão dos precedentes, porque o direito brasileiro é um direito que vem adotando um modelo muito peculiar de formação e aplicação dos precedentes, por uma série de contingências, até por aquela pontuada pelo professor, qual seja, nós estamos usando os precedentes no Brasil como uma resposta sistêmica para a chamada litigiosidade repetitiva, já pontuando de antemão que os precedentes não foram construídos historicamente, nem na tradição do common law, nem inglês, nem americano, com essa finalidade. Os precedentes foram criados para ofertar um juízo convencionalista, de modo que os tribunais não ficassem o tempo todo promovendo uma alteração de suas decisões ao seu talante. Só a título exemplificativo, um dos primeiros teóricos do common law inglês, o professor William Blackstone, falava que a função dos precedentes e da lei é exatamente controlar a discricionariedade judicial e impedir que cada juiz decida como bem entender, como, infelizmente, vem se tornando um discurso frágil e equivocado do que seria um livre convencimento, não no sentido próprio e técnico de análise do conjunto de provas, mas sim de buscar uma liberdade de julgamento do juiz que ele nunca teve, até porque a função do juiz é decidir em conformidade com o direito e não em conformidade com as suas pré-compreensões, com os seus juízos, com as suas preferências. E, para ser muito sincero, professor Rafael, eu não ia falar dos precedentes, mas, pela sua provocação, eu vou mudar um pouco a minha fala e vou falar deles aqui a partir de agora, mas, de antemão, estabelecendo para os senhores e para as senhoras a necessidade que vocês tenham acesso ao código. Me presta só um minutinho. Dá isso aí, só para eu passar. E eu vou pedir para aqueles que não tiverem o código já baixarem nesse link que eu coloquei aí em cima o código, já com uma série de referências doutrinárias, é um download que vocês podem fazê-lo agora até no celular, se tiverem intenção, que já trazem os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é uma reunião que eu e um grupo de processualistas começou a desencadear ao longo dos últimos um ano e meio, e tem como coordenador geral um grande amigo e companheiro na Câmara dos Deputados, o professor Fred Dias Júnior, no qual nós estamos nos encontrando com habitualidade para exatamente construir alguns enunciados interpretativos acerca do novo CPC. E eu acho absolutamente conveniente que vocês comecem a se atualizar e perceber alguns aspectos da nova legislação. A primeira delas,
O CPC 2015 é uma norma que precisa ser interpretada a partir de uma série de comandos que o próprio Código nomina de normas fundamentais. Não é possível promover a interpretação de nenhum dispositivo do Código sem levar em consideração essas normas fundamentais, que são exatamente os primeiros 11 dispositivos do Código. Além deles, o artigo 166 e 165 do Código, que fala da profissionalização da conciliação e da mediação como técnicas de dimensionamento de conflitos, de modo a transformar o nosso modelo de julgamento e de análise dos casos de um modelo no qual se vale da conciliação e mediação de modo amador e passa a ser uma conciliação e mediação obrigatoriamente profissional. Os tribunais vão ter que criar centros de formação de conciliadores e mediadores profissionalizados. Outro dispositivo, outra norma fundamental é o artigo 190 do CPC 2015, que traz a chamada cláusula geral de negociação processual, que vai permitir que as partes negociem o procedimento, alterando e criando adequações procedimentais a casos específicos. Inclusive, além do artigo 190, o artigo 191 cria a possibilidade da calendarização dos atos processuais, tornando despicienda a intimação dos atos processuais. Na verdade, é um convênio que as partes podem, uma convenção que as partes podem fazer com o juiz, de modo a dar uma previsibilidade do tempo de tramitação do seu processo. Além disso, o artigo 489, que trata da fundamentação estruturada das decisões, especialmente esse artigo 489, parágrafo 1º, incisos 4º a 6º, ele vai conversar de modo mais próximo com a ideia de construção de um sistema de precedentes, e aqui pontue-se. O Código ele busca, como um dos seus grandes pressupostos, um juízo contrafático e corretivo à realidade dilacerada e equivocada que nós temos da aplicação do direito. Então, muitos, às vezes, vão falar assim, mas isso não funciona assim. É exatamente por isso que o Código diz em sentido contrário, porque a ideia do Código é exatamente promover uma correção acerca disso. Além disso, além do artigo 489, o já referenciado artigo 926 e 927, o 926, que fala dos deveres cooperativos normativos, da coerência, da integridade e da estabilidade, e o 927, que vai preceituar as hipóteses de técnicas que, caso passem por esse procedimento, vão formar precedentes normativos a serem seguidos internamente dentro do Poder Judiciário, e, obviamente, não se trata de uma vinculação nos moldes da súmula vinculante, que gera efeitos, inclusive, para a administração pública, até porque um Código de Processo Civil não poderia fazê-lo, porque, se ele não, ele seria inconstitucional, tentando promover essa vinculatividade plena. Feito esse recorte dessas normas fundamentais, nós precisamos perceber, então, que não dá para interpretar dispositivos do Código lá de modo isolado, sem levar em consideração essas normas fundamentais. E da parte específica dos 12 primeiros dispositivos, de imediato eu já falo que o 12º, através de um projeto de lei 2384, que foi aprovado semana passada na Câmara dos Deputados e que provavelmente vai ser aprovado até o final do ano no Senado Federal, o artigo 12, que trata da chamada ordem cronológica de julgamento dos casos, vai ser morto, porque os tribunais superiores conseguiram emplacar no artigo 12 e no 153 uma locução lá, que aquilo precisa ser respeitado preferencialmente. Ou, se é preferencialmente, significa que eles não vão seguir, então esse é um dispositivo que vai nascer morto a partir do ano que vem. Outra alteração que esse projeto de lei 2384 traz para a atual redação é a redução das hipóteses de cabimento da reclamação do artigo 988, no que tange aos julgamentos dos recursos extraordinários. Porque os tribunais superiores também ficaram um pouco insatisfeitos com a amplitude que a reclamação obteve e, especialmente, ficaram muito insatisfeitos com uma outra grande característica do CPC 2015, que foi o de acabar com o chamado juiz de admissibilidade unificado no órgão adquem, no órgão destinatário. Quer dizer o quê? Hoje, quando você interpõe um recurso, ele passa por um juízo de admissibilidade provisória e um outro definitivo no órgão adquem. O CPC 2015 unificou todas as hipóteses de juízo de admissibilidade no órgão destinatário, inclusive dos tribunais superiores. Os tribunais superiores não ficaram muito satisfeitos com essa alteração legislativa e conseguiram alterar o artigo 1029, de modo que, a partir do ano que vem, nós vamos manter tudo como estamos, tudo como está, digamos assim.
Ou seja, eu vou ter uma admissibilidade na origem, no TJ ou no TRF, e uma segunda nos tribunais superiores. Só que, especificamente no que tange à questão dos precedentes, nós precisamos perceber que nós, brasileiros, apesar de usarmos a jurisprudência, mesmo de modo silenciosa como fonte, nós não temos a menor ideia de como que nós a aplicamos do ponto de vista concreto. E, por isso, o Código, também contrafaticamente, vai nos obrigar a mudar o nosso modo de postular em juízo e, no caso do juízo, o modo dele deliberar e julgar. Especialmente pelo fato de que, por exemplo, nos tribunais, nós temos um sistema no qual dificilmente nós conseguimos extrair de um acórdão o que é um fundamento determinante da decisão. Porque cada julgador julga de modo absolutamente isolado, analisando o fundamento que melhor lhe interessa. É perfeitamente nós chegarmos a um resultado de um recurso no qual se dá provimento ou se nega provimento, mas que o fundamento de A, B e C, os três julgadores, é o fundamento um X, o outro ômega, o outro delta. Ou seja, eu não consigo estabelecer, a partir da análise dos fundamentos da decisão, não da ementa, não da parte dispositiva, o que levou o tribunal a decidir de um determinado modo. E se algo precisa ser percebido de imediato, é que lidar com precedentes é lidar com a fundamentação do julgado, e não com a ementa e nem mesmo com a parte dispositiva. Até porque a ementa, entre nós, tem uma função eminentemente catalográfica. Eu até venho defendendo e conseguindo, em alguns tribunais, mudar a função eminentemente catalográfica da ementa, de modo a fazer com que os tribunais comecem a se preocupar, quando da elaboração da ementa, em tentar colocar na ementa os fundamentos determinantes, pelo fato e pelo erro histórico e prático que a grande maioria dos profissionais de nossa área tem de não analisar o inteiro teor dos julgados. Ele acha que a ementa é um comando geral e abstrato, que, inclusive, se desgarra dos conteúdos e dos fatos determinantes que são trazidos no caso. Isso é um erro costumeiro que as pessoas cometem. As pessoas fazem pesquisa de ementas. E a ementa, em tese, não tem função decisória nenhuma. Ela é um comando catalográfico, é só para um mecanismo de catalogação interna, que era uma coisa que nós precisamos repensar a partir de agora. Porque os próprios tribunais vão ter que adotar novos métodos de catalogação dos casos, e isso parece muito com o próprio movimento que aconteceu no Common Law inglês do século XVIII, no qual eles começaram a repensar o modo como os reports, os relatórios jurisprudenciais deles eram construídos. Outro defeito histórico que nós temos é que nós adotamos prioritariamente um modelo seriático de julgamento, um modelo seriatim ou seriático, e não um modelo percuriam ou da opinião da corte. O que quer dizer o quê? Eu tenho julgamentos isolados, no qual eu tenho, mesmo em julgamentos históricos, vamos pegar, sei lá, um caso como, sei lá, a DPF 132, união de pessoas do mesmo sexo. Eu tenho 10-0 do Supremo falando que a união de pessoas do mesmo sexo gera efeitos jurídicos, mas se você pegar os 10 acórdãos, cada um diz que o fundamento é diferente. Uns falam que eles podem casar, outros falam que eles podem ter união estável, outros falam que é uma união civil, e tem alguns ministros que falam que é uma união sui generis, que eu já perguntei para vários familiaristas, inclusive com o meu sócio, que é o Valci, que é um grande especialista no direito de família no Brasil, o que é uma união sui generis, e ele não conhece isso no direito nem estrangeiro, o que seria essa união. Ou seja, eles não levam a sério a fundamentação decisória. O Código, para tanto, então, o que faz? Primeiro, ele ele estabelece ônus argumentativos para os advogados. A partir do ano que vem, se vocês forem fazer uma petição inicial, vocês não podem simplesmente se limitar a cumprir o que está disposto no artigo 319. Vocês têm que verificar a conversa, a interlocução que o artigo 319, que traz os requisitos da petição inicial, traz com uma série de outros dispositivos. Primeiro, se você percebe que tem um julgado numa matéria tributária, que foi objeto de uma análise por incidente de resolução de demandas repetitivas, como pontuado pelo Rafael, procedimento que transcorrerá no âmbito do segundo grau, no TJ ou TRF, previsto e regido nos artigos 976 e seguintes. Ou você tem um julgamento em incidente de assunção de competência, artigo 947, que cria as hipóteses de julgamentos de grande relevância que não sejam repetitivos. Ou um julgamento que tenha sido proferido em recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário, regido pelos artigos 1036 e seguintes, e que essa decisão é favorável ao que vocês estão pleiteando na sua
demanda, vocês já podem, com base no artigo 311.2, requerer uma tutela provisória da evidência, embasada tão somente em prova documental e mostrando, fazendo uma analogia entre o seu caso e o caso julgado pelo STJ ou pelo Tribunal de Segundo Grau, que seja precedente obrigatório nos modos do artigo 927. Se vocês fizerem isso, o juiz já vai poder deferir uma liminar sem urgência, uma decisão já com eficácia de executividade imediata. Ou seja, você já ganha um tempo bastante considerável, especialmente em situações que já favorecem a vocês. Contrário senso, se vocês perceberem que esse precedente é contrário à pretensão que vocês desejam demandar, vocês terão um ônus argumentativo de tentar promover uma contra-analogia ou um distinguishing, levando o caso a sério e mostrando que aquele caso não se aplica à sua hipótese e que o seu caso é diferente, que ele tem alguma especificidade que desabilita a aplicação daquele precedente normativo nos modos postos pelo novo Código. IDL, e se eu não fizer isso? Se eu continuar fingindo que não existe o precedente? Você vai desafiar uma sentença liminar de improcedência prevista no artigo 332 do CPC. Percebam, é um ônus argumentativo. Você não pode mais fingir que aquilo não existe, como hoje nós ordinariamente fazemos. E isso, DL, vale para o juiz também? Sim. O artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, estabelece para o juiz o chamado de dever de consideração, que se liga ao artigo 10, que cria o dever normativo do juiz de respeitar o contraditório como garantia de influência e não surpresa, que significa que se o juiz trouxer um argumento, mesmo de ofício, e não submetê-lo previamente ao contraditório, a decisão é nula. E se o juiz for aplicar um precedente, ele tem que levar em consideração os incisos 5º e 6º desse artigo 489, parágrafo 1º. Seja para fazer uma aplicação ou seja para fazer uma distinção. E se o juiz discordar da decisão e ele entender que os casos são absolutamente idênticos, no máximo o juiz vai poder fazer uma ressalva de entendimento, mas ele vai ter que aplicar o entendimento do Tribunal Superior. Mas a ressalva de entendimento como técnica, inclusive regido por uma resolução do CNJ, a resolução 106, que é inclusive critério de promoção para o merecimento dos juízes, ela permitirá que o juiz continue conversando com o tribunal. Mas se o juiz de Early, ele omitir-se, mesmo assim, se ele se omitir, mesmo verificando que existe um precedente obrigatório, nos modos do artigo 1022, parágrafo único, o juiz vai ter cometido uma omissão que é presumida legalmente pelo CPC. A partir do ano que vem, se você tiver uma omissão desse perfil, ou seja, o juiz deixar de analisar um precedente obrigatório, ele comete o vício de omissão, mesmo que ninguém tenha requerido a aplicação do precedente. É uma presunção legal de omissão que vai viabilizar o cabimento do recurso de embargos declaratórios a partir do ano que vem. Os EDs não serão mais recursos hábeis tão somente a corrigir omissões apresentadas pelas partes nos modos do artigo 1022. E mais, além dessa ideia de fortalecimento desse papel normativo e desse sistema de precedentes que vai estabelecer esses deveres para o juiz e esses ônus argumentativos para a parte, uma grande novidade que o CPC 2015 também trará para nós é a chamada regra interpretativa da primazia do mérito prevista no artigo 4º, que, quando o Código fala da necessidade de cumprimento da solução integral do mérito, se estabelece a ideia de que as formas processuais não possam mais ser aplicadas de modo ritual. Elas têm que atender à sua finalidade. E isso vale para todo o sistema, e inclusive para o sistema recursal. Nos modos do artigo 932, parágrafo único, se o recurso padecer de algum risco, algum defeito formal, o juiz, antes de inadmiti-lo, ele tem que abrir vista de 5 dias para a pessoa promover a correção. Se ele não fizer, obviamente, ele está cometendo uma ilegalidade. Mas, se eu deixar de fazer o preparo no momento adequado, eu tenho a possibilidade de fazer o preparo num novo prazo em dobro.
Se a guia de recolhimento de custas ela tiver ilegível, eu vou poder juntá-la. Artigo 1007, parágrafo 7º. Se o recurso de agravo por instrumento faltar um xerox, nos modos do artigo 1017, parágrafo 3º, eu tenho a oportunidade de apresentar a peça recursal, porque o Código prima pela primazia, estabelece a primazia do mérito, a preponderância do mérito. As formas processuais devem parar de ser encaradas como rituais descabidos que, às vezes, não cumprem nenhuma finalidade a não ser impedir que o direito do cidadão seja efetivamente estabelecido. E nisso nós chegamos à seguinte situação. Percebam, o Código é um mundo. Aqui eu estou fazendo algumas considerações eminentemente provocativas, mas algo precisa ser dito. O Código é uma oportunidade que nós vamos ter de, com ele e ao lado dele, promover uma nova racionalidade para o sistema jurídico brasileiro, mas, para tanto, todos nós precisamos levá-lo a sério. E ele pode, obviamente, ser encarado como uma maldição ou como um bálsamo. Eu prefiro encará-lo como um potencial bálsamo, desde que nós o levemos a sério. E todas as vezes eu lembro de uma música do Pearl Jam, que chama Alive, na qual o Ed Vedder, quando a escreveu, falou que a música fala que ele... a música fala "Eu Still Alive", que é uma música que ele diz quando ele escreveu, quando ele era pequeno, e a música fala de uma história que ele ficou sabendo pela mãe, aos 13 anos, que o pai dele não era pai e que o pai biológico tinha morrido. E ele, então, escreve a música falando que eu passei por isso tudo e eu ainda fiquei vivo, I still alive. Mas, na verdade, ele falava que a música era uma maldição, porque ele sofria com aquilo, ele queria ter morrido junto. Só que quando o Pearl Jam, que é a banda da qual ele é vocalista, fez sucesso, e a Still Alive fez sucesso, o grito pelo público era um grito de libertação, era um grito otimista. Você passou por isso tudo e ainda está vivo. E eu prefiro interpretar o Código desse modo. Eu não quero que ele seja visto como uma maldição. Eu quero que ele seja visto, especialmente por vocês que não participaram da sua elaboração, como uma forma de otimismo e uma forma, inclusive, de romper qualquer discurso pessimista acerca de seu emprego e de sua aplicação. Muito obrigado. Passo a palavra à querida doutora Larissa Bandeira. Em relação aos temas, eu verifiquei que foram tratados vários temas interessantes, mas tem um tema que o próprio professor Rafael Frattari iria dizer, mas devido ao tempo não pôde aprofundar, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que esse incidente é muito interessante e muito importante nas execuções fiscais. Eu gostaria que o professor falasse sobre esse incidente e a sua aplicação nas execuções fiscais, que é o interessante para os advogados tributaristas. Obrigado, Larissa. Eu vou falar de um modo bem breve sobre isso. Há uma dúvida, não é, sobre se a inclusão dos sócios nas execuções fiscais de uma maneira geral é um caso de desconsideração da personalidade jurídica ou não. Eu acredito que não, minha opinião pessoal. Mas o STJ tem dito isso de uma forma reiterada nos últimos tempos, embora, na maior parte das vezes, através da pena de um único relator. Mas o fato é que, se o STJ acha que a inclusão do sócio na execução fiscal é desconsideração da personalidade jurídica, ele vai ter que aplicar o rito que foi previsto no novo Código Civil, no novo Código de Processo Civil. Não tem jeito. Ele vai ter que aplicar, vai ter, inclusive, que é o que nos importa, abrir vista para que o sócio ou outra pessoa qualquer, um terceiro, não é? No caso de interposta pessoa, de outras sociedades, possam, inclusive, juntar provas, para discutir a questão. Agora, ainda que não seja esse o caso, imagino que essa é uma excelente oportunidade para que todos os advogados, e aqui sim, eu concordo imensamente com o professor Dierle, eu acho que a aplicação do novo Código Civil, ela depende demais, do nosso cotidiano, do que cada um de nós vai fazer nos seus respectivos processos. Enfim, o que eu quero dizer é que eu acho que, ainda que não se considere a inclusão do sócio como um caso de desconsideração, eu acho que nós poderíamos tentar aplicar analogicamente esse
esse procedimento que foi estabelecido para essa hipótese. Porque, na verdade, gente, o sócio é incluído na CDA sem que haja discussão nenhuma no âmbito administrativo. Todo mundo sabe disso. A União Federal, né, no caso, simplesmente inclui lá e pronto. Né? E a União só inclui o sócio-gerente. Alguns estados e municípios incluem todo mundo que passa ali perto. Né? O sujeito às vezes foi procurador da empresa, passou na porta da empresa, está lá na CDA. Então, imagino que seja uma oportunidade super interessante para que os advogados possam melhorar um pouco o panorama em que a discussão dessa questão se apresenta. O que houve, na verdade, com o novo Código, foi a procedimentalização da desconsideração da personalidade jurídica e o seu tratamento como uma causa de intervenção de terceiros. Não é? Mas acho que o professor Dierle pode explicar melhor como que isso ocorreu. Na verdade, esse incidente, tal como outros, são incidentes relativamente singelos, porque, na verdade, a questão da desconsideração vai depender muito mais da lei material do que da questão processual. A questão específica foi simplesmente a necessidade de cumprimento do que o Código já diz no artigo 10, no artigo 7º, no artigo 9º, que é a necessidade de cumprimento do contraditório. Apesar de que isso, em algumas searas, é tida como, para alguns, é festejado e, por outros, é interpretado como um absurdo, como o caso, por exemplo, do processo trabalhista. Os processualistas trabalhistas já estão contra o Código e um dos motivos é exatamente desse incidente, porque, na verdade, na Justiça do Trabalho, eles estão querendo fazer uma aplicação, digamos assim, seletiva do CPC 2015. Aquilo que eles reputam que é interessante, eles aplicam, o que eles reputam que não é interessante, não se aplica. E que eu acho muito estranho, porque a lei ou se aplica ou não se aplica, não é uma opção seletiva, mas isso vem acontecendo. Por exemplo, eles falam, a fundamentação do 489 não se aplica ao processo de trabalho. E tantas outras coisas. Mas o que eles acham? Isso é legal, vamos aplicar. Quando o artigo 15 do Código textualmente diz que aplicar-se-ia. Então, assim, esse incidente, e como outras situações que o Código traz, para mim falam meio que obviedades, que não precisavam ser ditas, mas que, nesse caso, se tornou necessário por uma dificuldade de se cumprir o que a própria Constituição já diz desde 1988, e de se dar a garantia para as partes de poderem efetivamente influenciar na formação das decisões das quais ela vai sofrer os efeitos decisórios. Mas me parece que, até por ver essas discussões que acabam ocorrendo, eu percebi que tem algumas coisas de absoluta obviedade que foram postas, mas que se tornaram necessárias. Porque algumas coisas você vê assim, mas por que o legislador disse isso? É quase como se fosse assim, olha, você não entendeu a Constituição, eu vou desenhar para ver se você entende. Gostaria de agradecer ao professor Rafael Frattari, professor Dierle Nunes, a quem passo o certificado de participação nessa branca. Agradecer a doutora Larissa. Eu gostaria de fazer um convite a pedido do presidente da Comissão de Direito Tributário para lembrá-los que hoje, a partir das 17h30, terá o lançamento do livro Justiça Fiscal, de coordenação do professor João Paulo e da professora Misabel, que será realizado no Salão da Amages. E para aqueles que não adquiriram o livro junto com a inscrição, o professor João Paulo, junto com a Comissão de Direito Tributário, conseguiu um preço menor para aqueles que vão adquirir no lançamento, que é o valor de R$100. Quem não adquiriu junto com a inscrição, a partir de amanhã, em todas as livrarias, o livro vai ser com o valor de R$150. Aí quem tiver interesse pode adquirir no lançamento. Bom dia e obrigada. Bom, enfim, gostaria de parabenizar novamente o professor João Paulo, não apenas por esse evento, mas pela condução que tem feito perante a Comissão de Direito Tributário da OAB. Certamente nunca tinha visto um trabalho tão bem feito como esse que tem sido feito. Espero que ele continue por mais tempo e tem meu voto para que isso ocorra. Obrigado a todos. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônia para as instruções com relação à parte da tarde. Obrigado.